Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 1º de abril de 2026, o tradicional Dia da Mentira. E aqui, a maior mentira da história do Brasil, a de que o golpe de 64 foi no dia 31 de março. Nós vamos mostrar para vocês que, na verdade, ele não foi em 31 de março. Dia 1º de abril, o Jânio ainda era presidente da República. Isto é a maior mentira, mas, além desta mentira, há outras que nós vamos mostrar aqui para vocês ao longo do Fórum Mídias. Aqui é o que aconteceu no dia 13 de março, um comício na Central do Brasil, em que o presidente João Goulart juntou uma multidão calculada em 200 mil pessoas, onde ele foi fazer uma apresentação ao povo de uma decisão, de um ato um decreto que ele assinou naquele dia pela manhã, o decreto da Superintendência Regional de Política Agrária, que autorizava a desapropriação de áreas ao longo das ferrovias, das rodovias, das zonas de irrigação e dos açudes, e o decreto que encampava as refinarias particulares de petróleo. Isso aí deixou latifundiários, a extrema-direita, os Estados Unidos em polvoroso. Foi o sinal para que não podemos permitir que isto continue desse jeito. Aqui temos o presidente discursando, isso aqui é uma foto de lá do dia, ele lá no palanque da Central do Brasil, ao lado da primeira-dama Maria Tereza Goulart. O presidente Jango fez esse discurso. Aqui eu vou botar aqui um trecho que eu havia até esquecido antes de mostrar, que é um trecho de 2 minutinhos só, mas para vocês sentirem a fala do Jango. Muita gente nunca ouviu, e qual era o clima daquele momento. Vamos ouvir. Trabalhadores do campo já poderão, então, ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não há... Então, vemos aí um trecho da voz do áudio do presidente João Goulart. Aqui a multidão que estava lá no dia, que diziam que, né, não tinha apoio popular. E aqui trechos do discurso dele, que é longo, existe na internet, basta procurar discurso de João Goulart na Central do Brasil, que tem a íntegra do discurso. E aqui nesse discurso, resumidamente, eu aqui já peguei apenas uns trechos, eu também vou ler apenas uns trechos desses trechos, para não ficar muito longo, e que ele fala que ele critica as pessoas que eram contra esse encontro do presidente com o povo, eram contra esse comício. Aí ele fala: a democracia que eles desejam impingir-nos
é a democracia antipovo, do antissindicato, do antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende os interesses dos grupos a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras. Atenção, é a mesma de hoje. É a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais. É a democracia que luta contra os governos populares e que levou Getúlio Vargas ao supremo sacrifício. Aí ele fala, não há ameaça mais séria à democracia do que desconhecer os direitos do povo. A ameaça à democracia não é vir confraternizar com o povo na rua. A ameaça à democracia é empulhar o povo, explorando seus sentimentos cristãos. Como nós, na época era a Igreja Católica que fez a marcha com Deus pela família, e etc. E hoje nós vemos a mesma coisa aí, a família, os valores cristãos, que o governo do Lula não seria a favor, o comunismo. Esse mesmo papo era lá em 1964, o mesmo rame-rame da extrema-direita. Ele fala, é apenas de lamentar que parcelas ainda da sociedade que tiveram acesso à educação e cultura continuem insensíveis às dificuldades do povo. Aí ele fala, de minha parte, à frente do Poder Executivo, tudo continuarei fazendo para que o processo democrático siga um caminho pacífico e podeis estar certos, trabalhadores, de que juntos o governo e o povo, operários, camponeses, militares, estudantes, intelectuais e patrões brasileiros que colocam os interesses da pátria acima de seus interesses, haveremos de prosseguir de cabeça erguida a caminhada da emancipação econômica e social do país. O nosso lema, trabalhadores do Brasil, é progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade. Aí ele informa que ele havia assinado pela manhã o decreto da Supra. E o que é esse decreto? Esse decreto considera de interesse social, para efeito de desapropriação, as terras que ladeiam eixos rodoviários, leitos de ferrovias, açudes públicos federais e terras beneficiadas por obras de saneamento da União. É tornar produtivas áreas inexploradas ou subutilizadas, ainda submetidas a um comércio especulativo, odioso e intolerável, ou seja, terras improdutivas usadas para especulação, reforma agrária. Não é justo que o benefício de uma estrada, de um açude ou de uma obra de saneamento vá servir aos interesses dos especuladores de terra, que se apoderaram das margens das estradas e dos açudes. A Rio Bahia, por exemplo, que custou 70 bilhões de dinheiro do povo, não deve beneficiar os latifundiários pela multiplicação do valor de suas propriedades, mas sim o povo, ou seja, mexeu no latifúndio. Aí, olha só, graças à colaboração patriótica e técnica das nossas gloriosas Forças Armadas, em convênios realizados com a Supra, graças a essa colaboração, meus patrícios, espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos os latifúndios. O Jânio estava contando com as Forças Armadas para dividir o latifúndio. Mal sabia ele que, por debaixo dos panos, como já documentos que foram liberados lá pelos Estados Unidos, depois do tempo que tem de segredo, mostram que o governo dos Estados Unidos já estava conspirando aqui com a direita nacional há bastante tempo para que houvesse o golpe. Agora, o golpe veio sob a alegação de que o povo pedia o golpe. Será verdade? Ou é mais uma mentira dos militares e dos golpistas de extrema-direita? Uma pesquisa do IBOPE, realizada com eleitores de 8 capitais
entre os dias 9 e 26 de março de 64, ou seja, 6 dias antes do golpe, ou 5 dias antes do início do golpe, 49,8%, ou seja, quase 50% dos pesquisados admitiam votar em Jango caso ele pudesse se candidatar à reeleição. Ele estava com quase 50%. 41,8% não. Então, onde está a desaprovação aí? Uma outra pesquisa do Ibope também trazia esses números. A avaliação do governo João Goulart. Ótimo e bom, 45%, 15% ótimo e 30% bom. Regular, 24% e péssimo, 16%. Veja bem, a polarização. 16% achavam péssimo, mas 15% achavam ótimo e 30% bom, ou seja, 45% bom. Desde quando 16% são a ampla maioria da população? Agora, a imprensa e os marchadores foram contra o discurso de Jânio, mas e o povo? Outra pesquisa feita pelo Ibope, logo após o comício da Central, revela que 59% eram a favor das medidas anunciadas pelo Jânio, ou seja, desapropriação das terras, maior participação popular, estatização das empresas privadas de petróleo. Isso tudo o povo, 59% do povo aplaudia. Ou seja, o golpe foi dado pela minoria. Pela minoria. Mais uma mentira deles. Aqui temos o general Mourão, que foi o primeiro a lançar as tropas. Este, sim, no dia 31 de março de 1964. Foi quando ele botou a tropa lá de Juiz de Fora, em Minas, em marcha para o Rio de Janeiro. Agora, desde quando o início da maratona é o final dela? Dia 31 de março foi quando começou o golpe. Mas o golpe não acabou no dia 31 de março. O presidente não foi deposto no dia 31 de março. João Goulart continuava presidente no dia 1º de abril. O 1º de abril aparece como marco, ou seja, como o dia realmente que teve o golpe, porque é quando o presidente deixa o Rio. Ele, na manhã do dia 31, ele ainda, na manhã do dia 1º de abril, ele ainda despachou no Palácio Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, João Goulart. Aí ele foi para Brasília, e de lá de Brasília ele partiu para Porto Alegre. A saída de Brasília foi na noite de 1º de abril. Então, no 1º de abril, à noite, ele ainda era presidente. Foi só na madrugada do 1º para o dia 2 de abril que começou no Congresso uma sessão infame que marcou a deposição e a declaração de vacância da presidência feita na madrugada do dia 2. Ou seja, o golpe foi no dia da mentira, na madrugada do dia da mentira para o dia 2. Foi aí que o Jango foi derrubado. Agora aqui vamos ouvir o deputado Rubens Paiva, que ficou agora famoso para o pessoal mais novo, né, com o filme Ainda Estamos Aqui, né, que ganhou premiação a nossa Fernanda Torres, numa interpretação sensacional da Eunice Paiva, que era companheira do deputado Rubens Paiva. Agora, vejam bem, no dia 1º de abril, quando eles, segundo os militares, o golpe já tinha sido dado, o Rubens Paiva, o deputado Rubens Paiva, deu uma entrevista à Rádio Nacional. Temos aqui o áudio. As imagens são, em boa parte, imagens da família, de arquivo da família do Rubens Paiva, porque não temos a imagem lá, mas o áudio é dele. Vamos ouvir aqui
o que ele diz, para ver se o golpe já estava dado no dia 1º. 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo o seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente, em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é um momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isto, que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Bom, como vimos aí, no dia 1º, o Jango ainda era presidente da República, havia governo, não havia golpe. O golpe estava vindo, estava em andamento, mas ainda não haviam decapitado o presidente, né, João Goulart. E aqui, como disse o deputado Rubens Paiva, que depois, em seguida, veio a ser preso e desaparecido, até hoje não foi. Este crime continuado do desaparecimento, tortura, morte e desaparecimento do deputado Rubens Paiva, que até hoje o Exército não declarou onde está o corpo dele. O Rubens Paiva faz referência à mídia, apoio, os militares, os golpistas tinham apoio dos latifundiários e da mídia. Então, vejam bem aqui uma coisa. E a mídia neste dia, Melo? Olha aqui, no dia 1º de abril, no dia da mentira, o Globo tinha edição à tarde, naquela época. O Globo já correu para as ruas, olha só. Vamos ver aqui. Olha só, o Globo. Ressurge a democracia. Não haviam nem tirado o João Goulart ainda, hein? Vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Como democracia, a lei e a ordem, eles estavam rompendo a lei e a Constituição, dando um golpe. Como? Graças à decisão, ao heroísmo das Forças Armadas, chamar de heroísmo as Forças Armadas usarem
uniformes, soldo e armas que lhe foram concedidas pelo Estado brasileiro contra a Constituição, contra o povo brasileiro, isso aí é heroísmo? Usar as armas contra o próprio povo, tanque nas ruas? Governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Que vocação é essa? O latifúndio, a escravidão que havia sido terminada há pouco tempo, que eles queriam manter de forma mitigada com salários de miséria? Muita gente não sabe, mas naquela época o analfabeto não tinha direito a voto. O analfabeto só foi ter direito a voto no Brasil em 85. Ou seja, mantinham as pessoas na ignorância e ainda a puniam, porque ele não era considerado cidadão, não podia votar nem ser votado. Então, a votação era só para quem sabia ler e escrever. Quem não sabia não podia votar, mas podia pagar no lombo, podia carregar carroça, né? Podia fazer tudo, menos definir o futuro do país. É isso que a mídia sempre esteve defendendo. Sempre, desde o início. E eles chamam mais adiante, atendendo aos anseios nacionais de paz, tranquilidade e progresso. Foi isso, foi a paz nos cemitérios que eles trouxeram. Tortura, assassinato, censura. Foi isso que trouxe. Então, dia da mentira. Está aí as grandes mentiras, e a maior mentira foi o golpe de 1964. Mentira nos seus propósitos, mentira nas suas metas, mentira de que eles defendiam a democracia. Tudo isso é mentira. Eles defendiam o capital e defendiam os interesses dos Estados Unidos no Brasil, exatamente como está acontecendo agora com Flávio Bolsonaro, que já esteve lá nos Estados Unidos, num congresso, numa conferência de extrema-direita, pedindo apoio do governo dos Estados Unidos às eleições aqui, o que significa infiltração, gente na rua fazendo passeatas contra, insuflando o governo, fake news, através das redes sociais que são controladas pelo governo dos Estados Unidos, Meta, Instagram, Facebook, tudo isso, porque eles querem aquilo que queriam naquela época, privatização da Petrobras. E o povo calado, Banco do Brasil privatizado, Caixa Econômica privatizada, direitos trabalhistas rasgados para a gente voltar à época do Temer e do pai dele, Jair Bolsonaro, onde não tinha reajuste real do salário mínimo. Então, atenção, porque o golpe de 64, que foi uma mentira lá, está tentando se repetir este ano, em 2026, dizendo que estão tentando um bolsonarista moderado, que seria o Flávio Bolsonaro, ligado à milícia, assassinos aqui do Rio de Janeiro. Muita atenção, porque nós já vimos do que deu isso em 64, e é isso que eles estão tentando fazer em 2026, tentando, primeiro, uma vitória nas urnas do Flávio Bolsonaro. Mas, se não for possível, tenham certeza de que vão conspirar para tentar o golpe que não conseguiram em 2022, porque o governo Biden, avisou que os Estados Unidos que só iriam respeitar o resultado das urnas aqui no Brasil. E, por falar em urnas, o Flávio Bolsonaro, assim como o pai dele, já está criticando as urnas, dizendo que as nossas urnas têm coisas falíveis que precisam ser melhor avaliadas, quando isso já foi demonstrado, inclusive pelos golpistas, que as urnas são seguras e confiáveis. Dia da mentira
dia de Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro, porque eles são os reis da mentira. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.